Bom dia a todas e todos. É uma satisfação estar aqui participando do fórum, encontrando professores, amigos, estudiosos do direito constitucional, do direito tributário, que estão acompanhando as reformas tributárias, uso intencionalmente o plural, há algum tempo e participando, seja na academia, seja no legislativo ou, em breve, no judiciário, poderíamos dizer, do tema. Para começar, eu não posso deixar de lembrá-los que vivemos um tempo de mudanças. Mudanças econômicas, profundas, rápidas, cada vez mais rápidas, eu diria, e mudanças legislativas, algumas em coordenação e em debate no mundo, e outras já em curso no Brasil. Olhando para o tema desse painel, Justiça Social e Federalismo Fiscal na Reforma Tributária, eu me lembrava dos pelo menos três grandes desafios que aqueles que acompanharam o ressurgir, o momento em que o debate da reforma começou a acelerar novamente, 2019, 2020, os três grandes desafios que ali se apresentavam. O desafio da rigidez constitucional, o desafio de construir consensos com mudanças tão profundas, né, se nós considerarmos que, se tratando de reforma tributária no Brasil, nós discutimos unificação de tributos e simplificação. O desafio da autonomia federativa, como extinguir tributos, como fundir tributos, e ainda assim assegurar receitas próprias e suficientes para os entes subnacionais. E, certamente, o desafio de uma transição, como assegurar uma transição suave, né, e segura sem que ela durasse 100 anos. Hoje, quando discutimos reforma tributária do consumo no Brasil, poderia dizer que estamos na segunda etapa. A Constituição foi alterada, a regulamentação hoje está em debate e ainda aguardaremos a terceira etapa, que certamente vai se fazer no Judiciário e tarda, mas não falha, não é? Bom, mas feitas essas brevíssimas considerações, eu vou passar imediatamente a palavra ao deputado Pedro Paulo, mas não sem antes fazer uma provocação. Deputado, o que nós podemos esperar da regulamentação e quais são os desafios atuais? Se nós falávamos antes do desafio de construir consensos, de rigidez, o desafio de assegurar autonomia e o desafio de uma transição, sabe-se lá quando conseguiríamos chegar nessa demarcação temporal. Então, o que podemos esperar, deputado, e dizendo, claro, da minha satisfação em reencontrá-lo aqui, o segundo evento que participamos também discutindo tributação essa semana. Celso, bom dia, muito obrigado. Queria agradecer por estar aqui nessa mesa, mais uma vez, no Fórum de Lisboa, convite da Fundação Getúlio Vargas, do ministro Gilmar Mendes. Sucesso o evento. Saudar aqueles companheiros que estão aqui, companheiras que estão na mesa, por esse debate. Eu não posso deixar, de antes de fazer minha fala, citar aqui a honrosa presença do ministro Anastasia, né, e do nosso querido Felipe Salto. Tem que tomar cuidado que eu vou falar aqui, que o Felipe Salto é uma referência em temas tributários, fiscais. Mas eu acho que esperar da regulamentação da reforma tributária emoção, né? O que não falta o que a gente não morre é de tédio no parlamento brasileiro. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos dando um passo significativo com a reforma tributária da democracia. Eu me lembro que, por mais que eu tenha que parecer um pouco mais novo, mas eu já acompanho esses temas no parlamento já há algum tempo. Desde a década de 90 se discute a possibilidade de fazer uma reforma tributária. Diversas comissões foram criadas na Câmara e jamais se chegou a um possível consenso. E, pela primeira vez, nós conseguimos avançar numa modificação da Constituição para uma reforma tributária, ainda que ela seja centrada no consumo, mas o sonho do Brasil poder aproximar das grandes economias e ter o seu IVA, né,
foi possível, e agora esse trabalho de regulamentação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criou ali um modelo um pouco complexo de grupos de trabalho, mas estabeleceu um calendário acelerado. Há uma tentativa de se votar a principal lei complementar que regulamenta a reforma tributária ainda nesse primeiro semestre, antes do recesso. Nós vamos voltar de Lisboa com um ritmo acelerado para votar essa primeira etapa e depois, obviamente, a rodada no Senado. Mas eu queria também aproveitar, Celso, e trazer algumas reflexões aqui sobre a questão do federalismo fiscal. Na verdade, quando a gente fala de federalismo fiscal, claro que o tema é falar na reforma tributária, mas quando a gente fala de federalismo fiscal, nós estamos falando sobre um aspecto da tributação, da capacidade e das competências dos entes de terem os seus, de conseguirem produzir receita, e essa discussão se essa capacidade de arrecadar, ou se esse direito de arrecadar vai ser centralizado, vai ser centralizado. Quando a gente fala de federalismo fiscal, a gente fala também precisa-se falar das questões financeiras também, do federalismo financeiro também, questão de dívida dos entes, também é uma discussão que precisa estar colocada no federalismo fiscal. E, quando a gente fala de justiça social, na verdade, você está discutindo nesse bloco a capacidade de arrecadar, de produzir receitas para a justiça social, através das políticas públicas, da despesa pública, conseguir se concretizar as despesas de educação, saúde, segurança pública. Então, eu acredito que um ponto importante, e aí não é um pessimismo em relação à reforma, na verdade, eu sou defensor da reforma, mas há um ponto do federalismo fiscal no que se discute a capacidade, a autonomia dos entes de uma república federativa. Nós demos um passo atrás na autonomia dos entes, porque quando se entrega, ainda que seja bem-vinda a simplificação, a redução da litigiosidade que existe hoje no Brasil, mas do ponto de vista da autonomia dos entes, sejam estados e municípios, houve um passo atrás nessa reforma. A centralização ela vai acontecer. Vou dar um exemplo aqui, Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de ser secretário de Fazenda, agora no primeiro dos 2 anos na Secretaria de Fazenda, junto com o prefeito Eduardo Paes, e nós tivemos um desafio enorme, que depois de um ciclo de 4 anos, de praticamente destruição das contas públicas, todo o processo de ajuste foi baseado na recuperação da capacidade de arrecadar, claro, no controle da despesa também, mas numa nova capacidade de melhorar a arrecadação, por exemplo, do ISS, que vai ser perdido dos municípios com a reforma tributária. Então, esse é um ponto, capacidade de aumentar a sua arrecadação, porque o desafio das cidades do futuro é produzir bons governos, com boas lideranças e que tenham capacidade de mobilizar muitos recursos para enfrentar os grandes desafios, por exemplo, que as cidades têm, os centros urbanos brasileiros, que são muito concentrados nas cidades, que carregam um piano enorme, por exemplo, na capacidade de produzir políticas sociais, e que, com a reforma tributária, uma parte disso vai ser comprometida. Você imagina uma cidade que arrecada perto de 50 bilhões de reais, como a cidade do Rio de Janeiro, de uma hora para outra, 30% da sua arrecadação não está mais sob seu controle, está sob o controle da federação, numa discussão de um conselho federativo com mais de 27 cidades discutindo. Imagina o que é, por exemplo, eu estou aqui com o nosso procurador-geral da cidade do Rio de Janeiro, Daniel Bucar, nós acabamos de, nesse ciclo de governo, fazer dois grandes projetos, 3 grandes projetos, em que o ISS é um tributo fundamental para uma política de recuperação, por exemplo, do centro da cidade, ministro Anastasia. Nós criamos um projeto chamado Reviver Centro, onde nós damos incentivo de IPTU, incentivo de ISS na construção, incentivo para você aumentar a ocupação da zona portuária do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro, e isso não poderá mais ser feito com a reforma tributária. Outro exemplo, nós criamos um programa que é o ISS neutro, para estimular a neutralização das emissões das empresas a partir do mecanismo do ISS,
não mais vai poder ser feito com a reforma tributária. E o mais recente agora, nós conseguimos trazer de volta, o prefeito Eduardo Paes até brinca que a Faria Lima vai estar desesperado porque nós estamos trazendo a Bolsa para o Rio de Janeiro, Felipe. E aí, uma das alavancas que nós tivemos que para trazer esse fundo para o Rio de Janeiro, na discussão com o Fundo Mubadala, era a possibilidade de reduzir de 5% para 2% o ISS, pelo menos nos primeiros anos, porque a gente sabe que, com a vinda do IBS, vai se anular esse incentivo fiscal. Então, essa capacidade dos municípios de poderem produzir incentivos para desenvolvimento econômico local, para alavancar receita e dar conta dos desafios fiscais, ou financiar políticas de educação, onde a atenção primária, educação infantil, educação básica está sob a responsabilidade dos municípios, o desafio da transformação climática, da proteção aos desastres climáticos, tudo sob a responsabilidade dos municípios. Segurança pública, pode colocar aí qualquer pesquisa, basicamente, mais da metade da população, principal problema nas cidades, segurança pública, e cada vez mais exigindo de prefeitos responsabilidade, aliás, prefeitos e governadores, responsabilidade pela segurança pública, mas a capacidade arrecadatória vai estar no governo federal. Então, como vai ser esse jogo de redistribuição de receitas com a nossa reforma tributária? Para isso, nós vamos estar lá discutindo nas próximas leis complementares como vai ser esse equilíbrio da federação no federalismo fiscal quando se fala da arrecadação. Mas meu tempo está curto, mas eu queria tratar de um outro ponto aqui, saindo um pouquinho da reforma tributária, mas é um ponto decisivo no federalismo fiscal. Endividamento dos entes da federação, Felipe. A gente discute muito isso. Os estados hoje, boa parte deles tem dívidas significativas, mas 4 deles têm dívidas que sufocam, e eu não estou falando de 4 qualquer estados. Eu estou falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Sendo que São Paulo, dada a força da sua economia, consegue sobreviver com uma dívida que ainda seja gigante. Felipe, aqui citando mais uma vez, foi secretário de Fazenda, mas a capacidade de São Paulo dá conta de pagar sua gigante dívida, a maior dos estados da federação. Mas Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas não têm essa capacidade. Esses 4 estados eles são responsáveis por quase 80% da dívida pública dos estados, dos 27 estados, e aí tem erros históricos na gestão dessa dívida, mas um ponto esses entes estão absolutamente sufocados por essa dívida. Eu fiz um trabalho agora que levantou o que foi a taxa de investimento desses estados na última década, e se você pode olhar o período 2019 e 2023, 2014 e 2019, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e Minas Gerais são os lanternas na taxa de investimento. Isso compromete políticas sociais, isso compromete atualizar a infraestrutura, e nós vimos os desastres no Rio Grande do Sul, parte também dessa incapacidade de investimento na sua infraestrutura. Então, enfrentar esse desafio no federalismo fiscal, do tratamento da dívida desses estados, eu apresentei no ano passado um projeto em que se rediscute algum tipo de, mantendo boa saúde fiscal desses estados, um tratamento dessas dívidas e até mesmo o que se discute, um haircut, algum tipo de perdão dessa dívida. E, repito, se olhar o passado, nós não conseguimos avançar nessa discussão. Mas você imaginar que no Rio de Janeiro, 16 milhões de pessoas, no Rio Grande do Sul, algo em torno de 8, 10 milhões de cidadãos, seus estados absolutamente sufocados para investimento, para dar conta dos desafios de segurança pública, desafios de educação, saúde, continuar há mais de 3 décadas com esses estados, com ínfimas taxas de investimento, eu acredito que não é um bom caminho para uma discussão de um país que quer avançar e que precisa discutir a sua federação, a capacidade de seus entes, a divisão de tarefas com os enormes gargalos sociais que nós temos, os desafios da pobreza, da desigualdade e da infraestrutura desse imenso Brasil que nós temos. Então, eu já esgotei o meu tempo, queria um pouco fazer essa provocação, claro, a favor da reforma tributária, mas ainda preocupado com esses temas, principalmente na questão do equilíbrio da nossa federação com uma estratégia de desenvolvimento para o Brasil, para o futuro. Obrigado.
Muitíssimo obrigado, deputado. Estão bem claros os desafios que a reforma e o que o contexto social e federativo apresentam. Há aqueles que enxergam com otimismo, aqueles que talvez enxerguem com mais preocupação, mas não há dúvida que o momento é de debate, de construção, talvez de um novo modelo de federalismo, ou talvez de novos caminhos para enfrentar velhos problemas. Mas, sem me alongar mais, eu passo a palavra ao doutor Fernando Mombelli, sabendo que o Executivo tem tido um papel muitíssimo importante na construção da regulamentação do anteprojeto e nas discussões atuais, e que, muito provavelmente, a reforma, com seus novos tributos e novas formas de cobrá-lo, impõe ao intérprete e à administração desafios renovados. Doutor, o senhor tem a palavra. Muitíssimo obrigado. Muito bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar aqui no 12º Fórum de Lisboa. O secretário Barreirinhas não pôde participar a pedido do ministro, então ele teve que ficar em Brasília. Eu peguei o voo à noite e vim aqui para fazer a apresentação, não deixar a Receita Federal sem participar dessa tão importante mesa. Eu queria, então, presidente Celso de Barros Correia Neto, presidente dessa mesa, desembargadora Carmen, deputado Pedro Paulo e a nossa querida professora Isabel Abreu Machado Derzi, dizer que o painel Justiça Social e Federalismo Fiscal. Quando a gente fala em justiça fiscal, há dois modos de se obter justiça social. Primeiro, é na distribuição de renda através de programas públicos, né? Então, a gente vai ter lá o Bolsa Família, nós vamos ter o programa de aposentadoria do idoso e também do deficiente físico, né? Eles, mais ou menos, custam em torno, pelos números do TCU, em torno de 2% do PIB. Só para um dado comparativo, as desonerações tributárias no Brasil compõem 4% do PIB, é o dobro do que se gasta em auxílios sociais, né? E a reforma tributária, quando a gente fala em reforma tributária, na emenda constitucional 132, ela traz muitas inovações, muitas, não é só do imposto sobre o consumo, inclusive inovações sobre o sistema tributário nacional. E uma delas com a tentativa da busca e a necessária busca do consenso, houve uma série de recortes, né, de regimes diferenciados, de regimes com tributação reduzida, redução da alíquota de 60%, 30% e 0%, e outros setores que estão ali, que a própria emenda constitucional determinou que, no prazo de 5 anos, haja uma reavaliação desses benefícios para que se veja efetivamente o seu benefício para a sociedade. Isso é importante, porque, no primeiro momento, pode se dar, mas depois tem que se avaliar. E essa avaliação tem que ser criteriosa e tem que ser séria. A emenda constitucional trouxe princípios para o sistema tributário nacional: transparência, simplicidade, justiça fiscal, defesa do meio ambiente e cooperação. Eu quero pensar dois desses princípios. Quando eu falo em justiça social, pelo outro lado, então, existe a justiça fiscal, em que a gente procura dar um tratamento de progressividade ou de tentar minimizar o impacto sobre as classes menos favorecidas, no sentido de endereçar a tributação de um modo diferenciado. Isso é muito claro no imposto de renda, né, que a gente tem a progressividade na própria tabela do imposto de renda, né? Mas em outros ele fica um pouco mitigado, né? Até porque no imposto de consumo a sua função primordial é arrecadar. Então, quando a gente vê em justiça fiscal na emenda constitucional 132, a gente verifica que ela é endereçada. Tem um instituto que é chamado cashback, que é a devolução do imposto da CBS e IBS para a população de baixa renda. Tá? Ela é 100% do valor para a CBS para o gás de cozinha, tem uma parcela sobre energia elétrica, sobre saneamento e sobre produtos consumidos por essa população, em que ela vai ter, mediante apresentação da nota fiscal, uma devolução de parte do imposto, que é algo que a gente tem defendido porque ela é muito mais eficaz e muito menos custosa que
reduzir a alíquota zero ou ter redução na cesta básica estendida, que é muito mais cara e acaba beneficiando indiretamente as pessoas que têm mais poder de consumo. Isso é um ponto importante da reforma. Tá? E um outro ponto importante da reforma é o que diz respeito à mudança estrutural que está sendo feita no Brasil. Né? Quando a gente pensa em mudança estrutural, a gente tem fomento ao empreendedorismo, fomento à criação do emprego, fomento ao desenvolvimento. É isso que o IVA dual está se propondo a fazer. Quando ele tem uma simplificação, uma legislação simplificada, princípio da neutralidade, em que há o valor adicionado, em que não importa se para o contribuinte, até no dispositivo do projeto de lei complementar, está lá no PLP 68, artigo 2º, em que diz que o consumidor não tem, pelo simples fato da tributação, endereçamento de consumir a esse produto ou aquele produto, tendo em vista que aqui a alíquota é a mesma, né, sobre o valor adicionado. Né? E, em segundo lugar, dizer que a neutralidade econômica também para os negócios, para as empresas, na medida que a gente tem tributação no destino, ou seja, é no destino, então se evita, se afasta a questão da guerra fiscal, da atração pela guerra fiscal, em que um Estado acaba atraindo investimento à custa de outros Estados. Né? São dois pontos importantes que eu gostaria de colocar. Base ampla, né? Bens materiais e imateriais, direitos e serviços, de modo que a gente não tenha mais essa discussão do que é serviço, do que é mercadoria, simplificando o nosso sistema tributário. Investimentos, tratamento favorecido e devolução imediata do vencimento pelo crédito, dos investimentos pelo crédito. Hoje, o ICMS, por exemplo, tem 48 meses para fazer a devolução do valor gasto em tributos com bens de capital. Então, isso vai acabar no Brasil exatamente favorecendo isso. Segundo ponto, redução do resíduo tributário. Muito importante para o exportador. Tá? Quando a gente tem regimes cumulativos, e não só é o ISS como regime cumulativo, que não dá direito à devolução daquele crédito dentro da cadeia, mas também o PIS/COFINS, dependendo da forma de estruturação, ele também acaba ficando dentro do produto, custo do produto. E para a exportação, isso é um problema. Né? Realmente, isso também vai ser eliminado. Esse fator aí de busca, então, de melhoria das condições de produção no Brasil, vai facilitar. Se prevê que, em torno de 15 anos, a gente tenha um incremento do PIB até de 20%, tá? Do PIB. E isso faz com que a gente tenha crescimento econômico, emprego e redução e aplicação da justiça fiscal exatamente pela melhoria do ambiente de negócios e do trabalho. O outro princípio que eu gostaria de colocar para vocês é a questão da cooperação. Porque, pela primeira vez, e é alguma coisa também que é praticamente inédito no mundo, pelo princípio do federalismo, e é difícil você fazer um IVA em estados federativos, a gente tem exemplo do Canadá, tem exemplo da Índia, mas é mais difícil, estado centralizado é muito mais fácil. Quando você tem um imposto, que é o IBS, que é compartilhado no destino. Então, vejo que a lei complementar ela não está regulando, como a lei Candir, por exemplo, estava regulando o ICMS, ele simplesmente está instituindo o IBS e instituindo de maneira com que se tenha todo um cuidado dessas relações para não tolher as emissões tributárias e, ao mesmo tempo, da efetividade, da coordenação e da coerência a esse sistema, através do Comitê Gestor, que é a entidade que é responsável pela aplicação do princípio do destino e do redirecionamento da receita entre os entes. Então, foi uma entidade, é um órgão que está sendo criado pelo PLP, pela emenda constitucional e pelo PLP 108, que contém a participação de estados e municípios, segundo regras, né, em que nós vamos ter uma entidade que vai receber, na verdade, vai se encarregar de duas coisas importantes. Uma é o creditamento, está separado o valor do creditamento, e aí é outro ponto que é importante, do creditamento amplo, do regime não cumulativo, do creditamento, tudo dá crédito hoje. Então, não há problema aquele negócio de crédito físico, se está colocado na produção ou não, como no caso do PIS/COFINS, tudo dá crédito, menos o bem de uso, bem de serviço de consumo pessoal. Então,
o que a gente tem? Esse comitê gestor gerando esse sistema e, automaticamente, ao final, que como a tributação é o consumidor final, porque dentro da cadeia, a tributação do débito gera um crédito para quem está comprando, então ele é neutro. Mas, ao final da cadeia, nós temos, então, exatamente o crédito que vai ser direcionado ao consumidor, ao destino, ao consumidor final. E ao consumidor final por uma razão muito simples, né? Ele que, na verdade, está arcando com o tributo, e é ele que mora naquele local, que mora naquele local, consome produtos, serviços, né? E tem o custo todo do Estado que mantém aquela população. Por isso, o princípio do destino, evitando todas as questões complexas no que diz respeito ao ICMS, né? Então, dentro do disposto, e aí já vou me encaminhando para o final, eu também gostaria de colocar um aspecto relativo ao imposto de renda. Como vocês sabem, a reforma do imposto de renda, embora tenha havido um dispositivo constitucional dizendo que ela teria que ser apresentada em 90 dias, ela vai ser apresentada ao decorrer depois, provavelmente depois da aprovação das leis complementares que vão dispor sobre CBS e IBS. Mas é importante dizer que o próprio governo, através de medidas isoladas, ou pelo menos tentando combater iniquidades. Eu vou dar 2 exemplos aqui. O fundo fechado, que praticamente não pagava, não recolhia tributos, só no final, se Deus quisesse, no final, né? E também na tributação das empresas offshore, dando um tratamento igualitário entre essas empresas aqui e as demais legislações do mundo. São 2, e como o ministro tem dito, são medidas pontuais para corrigir injustiças, para corrigir problemas, e não aumentar a carga tributária. A carga tributária 32, 33, acho que é com consenso geral que ela é praticamente, digamos assim, está no seu teto. Mas a correção de desigualdades é muito importante. E também, aí o endereçamento, quem sabe, né, na reforma tributária sobre a renda, do endereçamento de parte desse valor aqui, para que a gente possa ter uma redução da contribuição sobre a folha, que também é um pouco regressiva e trabalha contra o emprego, né? Que a gente tivesse uma redução desse tributo também. Seriam essas as palavras. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Fernando. Professora Misabel, é uma satisfação ter a senhora nessa mesa, dividir esse espaço com a senhora. Somos todos seus alunos. E eu não posso deixar de fazer uma provocação a propósito da reforma e dos desafios de justiça social e federalismo. Pelo menos desde os anos 90, nós aguardávamos uma reforma tributária do consumo no Brasil. Alguns com mais ansiedade e mais fé, e outros com menos. Mas parece que nos últimos anos foi se criando um consenso de que o nosso sistema anacrônico, complexo e que ia caminhando para se tornar também ineficiente, precisava ser alterado. Alguns chegavam a dizer, pior do que está, não tem como ficar. Outros, menos otimistas, sabem que sempre dá para piorar um pouquinho. Então, professora, caminhamos para uma mudança importante, estamos no meio do caminho, por assim dizer, uma reforma constitucional aprovada, uma regulamentação em curso, caminhamos para um sistema melhor. Bom, é uma alegria estar aqui nesse 12º Fórum Jurídico de Lisboa. Quero saudar a todos que aqui se encontram, esta mesa maravilhosa, na pessoa do seu presidente, doutor Celso de Barros. Saúdo também a desembargadora, a doutora Carmen Silvia, o nosso deputado Pedro Paulo. Eu fiquei muito impressionada com o deputado, muito impressionada com a fala dele. Eu acho que ele dá aula em alguma universidade ainda, não? E com o nosso querido doutor Fernando aqui, representou tão bem o nosso secretário de
Fazenda. Eu saúdo também aqui o querido ministro Anastasia, do TCU, Felipe Salto, tantos que aqui se encontram. Fico feliz de estar aqui e quero dizer que eu me considero derrotada. Então, essa é a resposta. Acho que, como dizem alguns norte-americanos, o federalismo é bom nos Estados Unidos porque experimentação e experimentalismo em federalismo se pode fazer usando apenas um Estado que queira inovar dentro da sua autonomia. Em um modelo como este, nós estamos, se me pergunta se é melhor ou pior, é como se nós mergulhássemos no escuro. Como se mergulhássemos no escuro em uma experimentação muito forte e muito profunda. Eu quero dizer que eu me sinto derrotada porque eu sou federalista, como falou aqui o nosso deputado, e sabendo que, com a reforma, os estados e os municípios perderam recursos, autonomia de escolha de políticas públicas e vão concentrar recursos e poder em mãos da União, perderam a chave do cofre. Não tem nem mesmo a chave do próprio cofre. É inacreditável, né? Se entregou tudo a um comitê gestor, ele sim vai regulamentar, quer dizer, quem legisla e decide a política é a União por meio das leis complementares. Aí o doutor Barreirinhas e o doutor Fernanda, que serão chamados aqui a falar sobre alguma coisa. Esqueçam de secretário de Fazenda estadual, isso é uma figura desaparecida entre nós, né? E a União legisla, o comitê gestor regulamenta, arrecada e redistribui o que toca a cada estado e a município, a cada um. E mais, compartilho a visão do... Eu vou citar para não deixar em dúvida algum ministro da Corte. Eu tenho profunda admiração pelos nossos ministros da Corte Suprema. Eu vou citar um norte-americano, Luiz Brandeis, norte-americano, né, que disse o seguinte: olha, nós podemos ter profundas desigualdades sociais e podemos ter democracia. Nunca poderemos ter as duas coisas ao mesmo tempo. E a Constituição de 88 sabe disso. Ou seja, entre escolher o velho princípio da neutralidade, Edimburgo, leave them as you find them, deixe-os como encontrá-los, sistema tributário, legislador, não interfiram, não mudem as relações, não redistribuam a renda, deixe como estão, e o dever de reduzir as desigualdades, extinguir a miséria, né, desenvolvimento regional, local, defender os nossos biomas e adotar uma política desenvolvimentista. Não tenho dúvida de que a União optou por uma democracia social, por uma justiça social, né, e por um federalismo cooperativo. Eu não sei, deputado, se poderemos ter federalismo cooperativo. O federalismo com este modelo levou um baque, sem dúvida. Eu costumo até cantar, quando vou fazer minhas palestrinhas, aquela música: reconhece a perda e não desanima, levanta-se. Perdi. Federalismo, no fundo, na sua essência, está perdido. Mas mais uma coisa que não podemos perder: federalismo cooperativo. Como é que nós vamos ficar com um comitê gestor? É o que está escrito lá. Em que o quórum, no comitê gestor, nós temos representação paritária dos estados e representação dos municípios. Mas o quórum de decisão é dos mais ricos. Então, no comitê gestor,
vai prevalecer a vontade dos estados mais populosos, que, coincidentemente, são os mais ricos. É 50% mais, vírgula, qualquer coisa, da população brasileira. Então, São Paulo, Rio, Minas, Rio está todo felizinho ainda, porque nem percebeu que pode perder um dia. Hein? São Paulo, Minas, Rio, Rio Grande do Sul comandam. Tudo foi feito, tudo tem que ser movido em nome da justiça social. E uma coisa foi feita. E o doutor Fernando realçou isso. A reforma tributária, num ponto a ser feito, ela passou a arrecadação nas operações interestaduais e intermunicipais para o destino. Ou seja, hoje, os estados mais ricos se apropriam de grande parte do ICMS e os municípios do ISS, em detrimento dos municípios mais pobres e dos estados mais pobres. Passar por destino, São Paulo, não adianta chorar, São Paulo. Essa é uma justiça que São Paulo devia ao Brasil há muitos anos. Estima-se que 25% do ICMS arrecadado em São Paulo é pago pelos consumidores mais pobres de outros estados. Mas isso foi compensado, deputado, com esse quórum. Ou seja, São Paulo é muito esperta, hein? Falando, tá, vou abrir mão disso. Vamos lá, Felipe Salto, vamos pensar aqui, tá? Mas nós que vamos mandar, vamos, para sempre, vamos. Pronto. Então, o comitê gestor é dos mais ricos. Num país de profunda desigualdade social, onde teríamos que ter federalismo cooperativo, como que é hoje? Apesar de toda a nossa injustiça, hoje unanimidade, como na comunidade europeia. Nenhuma decisão tributária que é de alta relevância pode vingar, a não ser por unanimidade. No Brasil é hoje assim. No futuro, não será. Então, vamos ter um quórum diferente, né? Um quórum em que os mais ricos efetivamente mandam. Por enquanto, os estados estão quietos, não se perceberam, fiados numa compensação, num fundo de compensação, as suas perdas econômicas. Mas isso vai acabar. Aí, quando eles se ressentiram, eu já estou prevendo uma PEC. PEC de autoria. De que partido é esse deputado Pedro Paulo? PEC de autoria do PSD para mudar o quórum. Para que não haja injustiça entre os estados. E como pode haver cooperação entre os estados? Este ponto, federalismo, justiça social, é de tão grande relevância que, se as injustiças regionais persistirem, corre-se o risco da desintegração territorial. Não menosprezem aquilo que o deputado disse, ele tem toda a razão, e aquilo que é federalismo, isso coloca em risco a integridade territorial brasileira. Nós não podemos ter uma região. Se os estados, hoje, com este projeto, todo o Norte e todo o Nordeste se unirem para fazer prevalecer a sua vontade no comitê gestor, não conseguem, porque não fazem juntos a metade da população brasileira. É isso que nós estamos fazendo. Ninguém há de me convencer que isto está certo. Não posso falar mais, nós temos assunto demais para falar, né? Mas esse é um ponto de tão grande relevância, tão alto acento, que eu vou terminar aqui. Muito obrigada aos senhores. Muito bem. Muito obrigado, professora. Dando continuidade ao nosso painel, nós precisamos sempre lembrar que qualquer reforma tributária no Brasil, qualquer mudança
o nosso sistema tributário sempre vai parar no judiciário, né? Então, eu disse, a título de provocação no início, que a terceira etapa da reforma seria a etapa judicial, e também não posso deixar de lembrar que a emenda constitucional trouxe novos princípios, novos conceitos e mudanças muito profundas. Então, desembargador, o que nós podemos esperar do Poder Judiciário diante de mudanças tão profundas, as que estão na emenda e as que virão na lei complementar? Bom dia a todos. Primeiro, também gostaria de agradecer à organização por esse honroso convite. Faço na pessoa do meu querido colega Marcos Abraham, que está aqui presente, e certamente também participando das organizações. Agradeço também ao Sidney e agradeço todos aqui presentes, cumprimento todos, cumprimentando a mesa também, professora Isabel, nossa sempre grande professora, deputado Pedro Paulo, doutor Fernando, Celso de Barros. Eu começaria, bom, é sempre bom, né, a gente poder ter essa oportunidade de falar por último, afinal de contas temos o executivo, o legislativo, os advogados e o judiciário, que é o meu ponto de perspectiva, né, a gente tem que ponderar. Nosso papel é ponderar, equilibrar essa balança e tentar chegar a um denominador comum. E eu diria, professor, eu começaria dizendo que derrotados, acho que nós já estávamos. E também mergulhados no escuro também já estávamos. O sistema que vivemos, né, foi um sistema que se provou. Se o que nós temos pela frente ainda não sabemos o que será, se viveremos uma experimentação, fato é que vivemos 30 anos num regime que se provou um caos. E a prova disso é que 1/3 dos processos hoje no judiciário, na parte do direito público, são relativos a questões tributárias. Se hoje existe um assoberbamento de varas tributárias, varas de fazenda pública, 80% se deve às questões tributárias, que são complicadíssimas e, muitas vezes, os créditos inexequíveis. Então, hoje vivemos uma eterna tentativa de solucionar as execuções fiscais, solucionar acervo, solucionar pendências, solucionar ações diretas de inconstitucionalidade ainda depois de 30 anos de Constituição. Então, acho que derrotados já fomos. Então, eu gostaria de ter esperança, né? Dizem que o 11º mandamento, se tivéssemos que criar seria esperança. E eu gostaria de ter esperança nessa reforma, que estamos aqui todos aprendendo ainda. O Judiciário, acho que está se empenhando nesse papel de aprender o que vem pela frente. Me parece que vem com o espírito de um pacto, né? Foi aprovado no Congresso, sabemos que tem imperfeições, nenhum sistema seria perfeito. Decidimos adotar o IVA dual como um pacto, e um pacto por um Brasil melhor, né? Então, nesse espírito de aprendizado, bom, é o que temos já a reforma aprovada, estamos lutando pelos projetos de lei complementar, como é que eles vão sair, mas é uma realidade. E, dentro dessa realidade, o que me traz mais esperança são os princípios que ali foram colocados, né? Temos o princípio da simplicidade, da transparência, que é um princípio, para mim, é caríssimo, e eu acho que talvez para todos nós deva ser. Talvez se a gente explorasse, se a Receita Federal explorasse esses dois princípios, da simplicidade e da transparência, né? O contribuinte sabendo o que vai pagar, como vai pagar, de que forma vai pagar, com clareza, com simplicidade, e isso talvez pudesse nos trazer um grande avanço. E por que precisamos avançar? Ontem estávamos ouvindo a mesa do ministro
Anastasia, com o governador do Estado, nós precisamos efetivamente de investimento. E o investimento só vai vir com segurança. E a segurança, que a gente sabe que se traduz em previsibilidade, estabilidade, ela só vai vir com transparência, né? A gente precisa simplificar o sistema. Agora, os outros princípios, né? O princípio da neutralidade, o princípio da justiça social, enfim, nós temos aí agora um arcabouço com esses novos princípios, que são princípios consagrados internacionalmente, que, se a gente conseguir trilhar por esse caminho, eu acho que talvez nós consigamos chegar a um fim melhor do que estamos hoje, com todas essas dificuldades do federalismo. Mas que federalismo era esse? A autonomia, que autonomia era essa que os municípios têm hoje? Afinal de contas, eu tenho muito respeito pela Procuradoria, fui procuradora do município, pelos municípios, fui procuradora do município, com muita honra. Agora, que autonomia era essa? Que os municípios vivem de repasse, de fundos. Que autonomia é essa? Que os municípios ficam mendigando o tempo todo e não dão conta das suas despesas. Então, assim, acho que talvez seja melhor a gente tentar uma simplificação, uma clareza, um controle e tentar fazer com que, de fato, os municípios vivam com os impostos que ainda têm e deem conta num novo pacto, porque o pacto que existia, me desculpe, mas a autonomia dos 5.500 municípios não existia. Transparência, então, nesses municípios, nos municípios menores, me desculpe, também não existia. Hoje a gente pega os painéis de transparência dos municípios e a gente vê que eles não têm transparência. Os dados não são informados. Aliás, eles sempre são excepcionalizados pela Constituição. Municípios pequenos não precisam prestar contas. Praticamente é isso que a Constituição diz. Então, para onde vai o dinheiro dos municípios? Então, eu acho que talvez o pacto hoje seja: vamos ter transparência, vamos ter segurança, vamos fazer com que o investidor saiba qual é a regra do jogo, como é que ele vai investir, e talvez assim a gente consiga ter um desenvolvimento sustentável, né? Os princípios que vieram também, o princípio da proteção ambiental, ele é um princípio que eu acho que a gente, se Deus quiser, vai conseguir evoluir. A gente tem que compatibilizar o novo sistema tributário, a proteção do meio ambiente, uma era de digitalização, uma introdução de inteligência artificial, ou seja, a gente está mergulhando numa nova era. E a gente tem que entender que as energias são outras. A gente também vai alterar as formas, as matrizes energéticas. Então, são muitas novidades. Então, eu acho que o modelo novo ele vem bem. Se houver esse pacto. Já se fala, mas existem inconstitucionalidades na própria reforma, e nas leis complementares certamente terão. Eu acho que tem que haver um espírito realmente... o princípio da cooperação, que está no sistema tributário, eu acho que tem que vir dentro de cada um de nós. Eu acho que cada um de nós vai ter que fazer o seu papel, entender que a gente vai mudar esse sistema. E a Fazenda também, a Receita também tem que entender que o uso da inteligência artificial, que se promete, principalmente na questão do split payment, que é dificílima, né? A Receita fala como se fosse uma coisa simplérrima. Vamos fazer em 3 dias, fazemos um split payment com inteligência artificial, cada ente vai receber sua parte. A gente sabe que não é bem assim, né? Sabemos que não será bem assim. E sabemos que temos que consultar os contribuintes, né? Os contribuintes também têm que ser parte nessa discussão. Afinal de contas, é um modelo novo, é uma promessa nova que a Receita está fazendo, mas a gente tem que entender se isso vai ser factível, né? E para tanta simplificação que a Receita promete, obviamente, a gente também tem que se preocupar com os direitos e garantias fundamentais dos contribuintes. Quando a gente fala naqueles bancos de dados, que todos os entes vão ter os dados todos acessíveis, né? Os entes têm os dados dos contribuintes. Mas esses dados estão protegidos? Existe uma garantia dos direitos fundamentais dos contribuintes? Então, eu acho que esse é o nosso papel. O nosso papel vai ser proteger os contribuintes, proteger as garantias individuais, tentar dar um pouco de segurança jurídica, eu acho que também o nosso papel é esse, de tentar observar os precedentes judiciais com mais ênfase, para que a gente construa uma jurisprudência tributária mais segura para os contribuintes. Então, esse nosso, realmente, eu acho que a gente tem esse dever.
de entrar nesse sistema híbrido, né, de common law, civil law, enfim, com mais força. Mas eu acho que o pacto é um pacto. Eu acho que o sistema tributário atual é um grande pacto, que cada um vai ter que fazer a sua parte. E, no fundo, só porque para completar também, que eu não quero avançar no tempo, mas o princípio da justiça fiscal, também dentro dos novos princípios, ele significa mais equidade. O Estado brasileiro, a gente tem que lembrar que os investimentos, o desenvolvimento sustentável, todo o objetivo do Estado brasileiro na arrecadação é pensado para a diminuição das nossas desigualdades. Nós temos muitas desigualdades. Quando nós pensamos num Brasil que tem uma população com IDH em determinadas regiões tão baixo, ainda temos analfabetos no Brasil, é difícil entender como o Brasil pode ser tão sofisticado e fazer um sistema tão sofisticado de split payment e conviver com essa desigualdade de analfabetismo. Então, como a gente solucionar isso através da justiça fiscal? Chegar numa justiça social através da justiça fiscal. Então, eu acho que o princípio também do destino, ele vem em boa hora, professora, porque já se provou também que cobrar na origem, durante 30 anos, não resolveu nossa desigualdade. Então, talvez seja a hora de dar uma oportunidade para o princípio do destino. Eu acho que sim. E quem sabe, pagando no destino, a gente consiga chegar nas regiões onde o IDH seja mais baixo, usando o cashback, usando os incentivos de cesta básica. Sim, precisamos. Eu acho que vem essa reforma como um grande pacto social, assim que eu gostaria de ver. É um grande pacto social por diminuição de desigualdade. Nós não podemos, e eu não gostaria de me ver mais sentada numa mesa falando de Receita Federal com split payment elaborado por inteligência artificial, sabendo que temos brasileiros analfabetos. Isso é uma contradição absurda que vivemos no nosso Brasil, de uma evolução tecnológica, de uma evolução de inteligência artificial absurda e de um analfabetismo que vive num abismo. Então, eu acho que é isso. Essa reforma vem como quem sabe, uma esperança. Muito obrigado, desembargadora. Pergunta à organização, se temos tempo para perguntas? Temos? Muito bem. Bom, tempo temos. Temos perguntas? Não? Consulto. Sim. Solta. Bom dia a todos. Cumprimentar todos os membros da mesa, em nome do Celso de Barros, e dizer que eu concordo em gênero, número e grau com a professora Misabel e com o deputado Pedro Paulo, porque essa reforma é uma grande aventura, é um mergulho no escuro. Nós estamos colocando numa entidade representativa, que é um comitê gestor, o poder de cuidar da arrecadação, da partilha do recurso, do contencioso tributário e ainda da devolução de créditos para contribuinte. Então, com certeza vai ficar pior em termos de IBS. A parte do CBS já estava dada e você podia fazer por lei ordinária, inclusive. Mas, em termos do IBS, nós vamos piorar com certeza. A incerteza é muito alta, o risco é muito alto para os estados e municípios, e a gestão centralizada em Brasília vai ser um caos, né? Para quem já passou por uma Secretaria de Fazenda municipal, estadual, sabe do que eu estou falando. Então, eu só queria fazer esse comentário geral e fazer uma pergunta para a professora Misabel, que é o seguinte: o comitê gestor, a seu ver, fere o Pacto Federativo, como diz o professor Paulo de Barros Carvalho? Obrigado e parabéns aí pelos trabalhos. Bom, eu acho, sim, que fere um pacto federativo cooperativo. A cooperação é um princípio, é uma contradição, tá? Como está lá, é uma contradição em um comitê gestor, em que os estados mais ricos e mais populosos comandam. Eu não sei como nós podemos pensar
em justiça social, em equidade, se o quórum, o comando está nas mãos dos estados mais ricos, mais populosos. Começa por aí. Então, nós poderíamos já entrar com uma PEC, alguém... Agora, deixa eu me perguntar, se o Supremo vai declarar isso inconstitucional? Não vai. Não vai. Na minha avaliação, infelizmente, viu, deputado, vai ser muito difícil. Eu quero só, para finalizar, por que eu acho muito problemático o que se coloca, é que isso não vai trazer solução nenhuma. Nós temos um preconceito no país, no sentido de que colocarmos tudo em uma uniformização federal resolveria tudo resolveria os nossos conflitos, a grande litigiosidade do Poder Judiciário, a nossa desembargadora já está certa. Mas o que eu lhes digo é o seguinte: a questão do litígio e da alta litigiosidade não ocorre só no âmbito estadual e municipal, não. Olhem os tributos federais, olhem os dissensos federais, olhem a não cumulatividade do IBS e do CBS, olhem a briga por causa de insumos diretos e indiretos na produção, tributos federais. Então, por que esse preconceito de colocar culpa em Estado, culpa em município? Eu vou tomar tudo de vocês, que o Brasil vai entrar na paz sem conflito nenhum. Não é verdade, data vênia, porque os fatos são outros. Por isso, eu temo, sim, mas eu gostaria de ter uma pitadinha dessa esperança da nossa querida desembargadora Carmen Silva. Ela está certa. Por isso que eu falo, reconhece a perda. Eu já estou reconhecendo minha perda e não vou desanimar. Obrigada. Provocar um pouquinho mais essa questão do impacto no federalismo fiscal. Tem dois outros aspectos nessa, não só na reforma, mas eu acho que eu gostaria de apontar que, em primeiro lugar, agora nós estamos vendo um governo que precisa aumentar sua receita, arrecadação. Então, isso também está gerando, de um lado, uma profunda revisão da base tributária, aquilo que eu chamo de uma situação congresso dependente, porque se criou uma regra fiscal que depende exclusivamente de receita, o governo, e eu falo isso aqui com a independência e sendo vice-líder do governo, tá? Mas se criou uma regra que depende basicamente de receita, então nós estamos em curso, e a reforma tributária também tem esse viés de aumento de arrecadação e centralização dessa arrecadação no governo federal. Então, e aí eu queria chamar a atenção, porque, e aí sobre esse aspecto da federação, porque o governo agora se cria, ministra Anastasia, alguma regra, ainda que seja frouxa, né? Mas estados e municípios têm regras muito duras para a sua gestão fiscal. Por exemplo, na questão que eu falei na minha apresentação sobre endividamento, né? Estados e municípios têm regra para se endividarem. Senado segura, Tesouro Nacional segura, está aqui Joaquim Levy, que foi secretário do Tesouro Nacional, e a União? A União não tem uma regra sequer que possa gerar controle de endividamento. Isso pode, no futuro, sim, comprometer todo esse esforço de arrecadação e centralização para que a gente possa atender às demandas do governo federal, que não consegue equilíbrio fiscal primário desde 2014, às custas do aumento da arrecadação do Brasil inteiro. Esse é um ponto. O outro ponto, e aí entrando no tema, voltando ao tema da justiça social, o Brasil, o Fernando falou aqui, o Brasil já gasta com Bolsa Família, mais do que decuplicou o seu gasto com Bolsa Família, e aí não é uma questão de mérito da questão do Bolsa Família, é simplesmente atestar uma realidade. Está aumentando bruscamente o gasto com Bolsa Família, era menos de 1% do PIB, hoje é 2% do PIB. Mas e a qualidade desse gasto? Claro que a gente precisa tirar as pessoas da pobreza, não é aqui um discurso contra o Bolsa Família, mas qual a capacidade que tem o governo federal sozinho,
que só controla frequência escolar, por exemplo, e carteirinha de vacinação para que o filho da mãe que recebeu o Bolsa Família possa um dia sonhar e não ter mais que receber esse Bolsa Família. Porque, muitas vezes, quando você tem essa política social definida de Brasília até o cidadão, se perde a capacidade que estados e municípios têm de aprimorar programas sociais. Aqui, Leonardo Espíndola, que foi secretário da Casa Civil do Estado, sabe, nós criamos no Estado do Rio de Janeiro o Renda Melhor. E, no município do Rio, o Cartão Família Carioca, que eram programas complementares ao Bolsa Família, que, além de carteirinha de vacinação e frequência escolar, você tinha desempenho escolar, melhoria da nota, aumento do valor, que era complementar. Se você tira a capacidade fiscal desses estados, você não aprimora esses programas de políticas sociais. Não adianta a gente gastar quase 11% do PIB, todo o gasto social que o Brasil tem, se essas políticas não são bem desenhadas. Outro dia eu estava... E eu falo aqui, desembargadora Carmen, vida como ela é, ali no dia a dia. Outro dia eu estava fazendo uma visita em Madureira, no Parque Madureira, estavam lá os assistentes sociais fazendo uma atualização do CAD único. O CAD único é o cadastro unificado nacional para que a gente possa enxergar as pessoas que mais precisam, os mais pobres. E ali estava disponível no sistema mais de 40 projetos sociais que foram recriados pelo governo atual, o que é muito bom. Mas sabe quanto que as pessoas estavam conseguindo acessar? Nem metade daqueles programas sociais estão sendo ali disponibilizados. Por quê? É aquela ânsia de você querer fazer tudo de Brasília para a população. As pessoas moram nos municípios. E aí, Carmen, eu tenho absoluto respeito ao que você falou em relação à grande quantidade dos municípios. A gente tem um excesso enorme de municípios. Eu acho que os pequenos municípios ganham com a reforma tributária, sim, vão ter uma fatia maior, um processo de redistribuição, mas a minha preocupação, porque eu acho que a gente tem nessa reforma, a reforma você nunca tem todos ganhadores, você tem ganhadores e perdedores, não é isso? Mas perdedores de serviços, tem um sinal de alerta ali, como vão ficar na reforma tributária, mas as grandes cidades, num Brasil que é conurbado, no Brasil que tem imensas responsabilidades dessas capitais, essas cidades, estados, serão perdedores dessa reforma. A gente precisa botar o olho para que a gente possa ainda melhorar na regulamentação da reforma, porque a gente está ali podendo dar, com todos os avanços que a reforma tem, eu vou voltar a sublinhar aqui, sou a favor da reforma, mas otimista com ela, mas tem que trazer pontos de realidade. A gente pode estar aqui trazendo imensas dificuldades para os grandes centros metropolitanos, para que possam ter ali as suas responsabilidades de segurança, transporte público, sistemas de saúde, de educação, que estão nas costas pesadas dos municípios das grandes capitais brasileiras. Não é que eu esteja feliz com tudo isso, não, porque me parece que a nossa competência federal nas varas federais só vai aumentar. Talvez grande parte dessas discussões relativas ao comitê venha para nós. Então, a gente só vai ter uma enxurrada de trabalho. E não vai ser culpa nossa, a judicialização não é culpa do judiciário. Mas queria dizer, deputado, que a gente sabe que o Rio de Janeiro tem a melhor rede de ensino primária do Brasil. Isso é uma bênção que a gente tem no Rio de Janeiro, então só temos a parabenizar a Prefeitura do Rio. Mas temos muito que avançar, né? Mas eu não vou mais avançar no horário. Não, eu só queria aproveitar a oportunidade desses dois princípios que você colocou, a senhora colocou, desembargadora, princípio da transparência na reforma tributária, a colocação da alíquota já por fora, a alíquota por fora, né? De modo que a gente tenha, o contribuinte saiba já que o custo do Estado vai ser 26,5%, vai ser 27%, vai ser 25%. É o tamanho do Estado, né? A sociedade tem que saber o tamanho do Estado que ela quer. E, em segundo lugar, a simplificação é proposta, é complexo, é difícil, são mais de 60 bilhões de documentos fiscais ao ano que tem que ser trabalhados, mas a proposta é essa.
O empresário não tem que se preocupar em fazer ISF, fazer declaração de confissão de dívida, ele simplesmente trabalha com as notas que ele está adquirindo e com as notas que ele está emitindo, esse cotejo vai ser feito pela emissão tributária e apresentado em tempo real para ele, conversando com os meios de pagamento. Essa é a ideia que se propõe na reforma. Obrigado. O tema certamente é muito instigante, mas não temos mais tempo. Encerrando, portanto, o painel por aqui. Muito obrigado a todas e todos.